O estado de São Paulo vive a pior crise hídrica da história. Apesar das chuvas que atingiram a Grande São Paulo nos últimos dias, o sistema Cantareira tem registrado constantes quedas. Outros sistemas de abastecimento estão na mesma situação. Desde a semana passada, o Cantareira já conta com a segunda cota do volume morto do reservatório. Com isso, o nível de água passou de 2,8% para 12,8% da capacidade. As escolas da cidade de Cristais Paulista, no interior de São Paulo, estão com as portas fechadas desde a última semana por causa da falta de água. Mais de 2.000 alunos ficarão sem aula até amanhã, quarta-feira. A crise no abastecimento chegou também a outras cidades do interior. E na região metropolitana de São Paulo, o racionamento oficial já é realidade em Mauá e Guarulhos. O presidente da ANA, Agência Nacional das Águas, participou de um debate sobre a crise hídrica promovido pela bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo e alertou que a Sabesp não tem acatado as orientações da agência. O presidente da Agência Nacional das Águas, Vicente Andreu Guilo, esclareceu que desde abril a agência tem alertado o governo do estado sobre a necessidade de reduzir a retirada da água dos reservatórios para evitar um descontrole no abastecimento. Segundo dados da agência, a Sabesp captou 4,6 bilhões de litros de água, além do autorizado pelos órgãos reguladores, para a primeira cota do volume morto. Eles estão tirando mais água do Alto Tietê e passando para atender o Cantareira. Guarapiranga, a mesma coisa, Billings, a mesma coisa, Alto Cotia, a mesma coisa, Rio Claro, a mesma coisa. Então, na franja, aqui, na franja da cidade, esses reservatórios estão suprindo o sistema Cantareira. Havendo uma crise aqui, se esses reservatórios forem mantidos tirando mais água do que podem contribuir, você vai fazer com que a crise se estenda totalmente para a região metropolitana de São Paulo. Andreu explicou que houve uma quebra de confiança entre a agência e o governo do estado. E desde junho, nenhuma medida foi tomada em consenso sobre o gerenciamento da crise do sistema Cantareira. O presidente da ANA destacou que as medidas tomadas até agora são paliativas e não resolvem o problema. As grandes medidas deveriam ter sido tomadas. O aumento de capacidade de São Paulo, a PPP de São Lourenço demora 2 anos. A transposição do Paraíba do Sul, que deu aquela crise toda com o Rio de Janeiro, aquilo demora 2 anos. Não tem solução para os próximos 2 anos, a não ser a água dos reservatórios que hoje existem. A ANA concordou com a proposta da Sabesp de retirar uma segunda parte da reserva técnica do sistema, com 106 bilhões de litros de água. Segundo o presidente da ANA, a decisão foi tomada porque não existe alternativa, mas a gravidade da crise precisa ser esclarecida. Nós deveríamos estar nos preparando para essa situação de escassez, tomando as medidas adequadas e o principal, por isso importante fazer esse debate aqui na Assembleia Legislativa, falando a verdade para as pessoas sobre a situação da crise que nós atravessamos. Durante o debate, militantes de movimentos sociais se manifestaram contra o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, que até agora não admitiu o racionamento. Segundo o movimento dos atingidos por barragem, milhares de trabalhadores já são prejudicados com o racionamento, porque nos últimos 10 anos, a Sabesp priorizou o lucro dos acionistas com aumento de 94% da tarifa, sem investimentos em novos reservatórios. Nesses últimos 10 anos, ela aumentou quase em 100%, 94% as tarifas para a população. E, ao mesmo tempo, demitiu cerca de 20% dos trabalhadores. Então, a perda alta, a população paga caro. E o que fez esse governo depois que privatizou? Ele não investiu em reservatório de água.